Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. Este livro segundo é composto de 11 capítulos e estamos já no capítulo 10. O título do capítulo 10 é Ocupações e Missões dos Espíritos. Vamos hoje para a questão 563, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: as ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, respondem os espíritos superiores. Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Não tem termo de comparação. Não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Isso já nos causa o primeiro problema. Como é que nós não vamos equiparar algo que é a nossa única referência? Não é? Em termos de trabalho, muitas vezes, as pessoas têm uma referência bem física, não é? Que seja, vamos imaginar aqui, no ensinar. É um laboratório, são os livros, os exercícios, é o quadro. Então, tudo isto tem um contexto que, além de ser um trabalho mental, também está ali um trabalho físico, não é? Não devemos equiparar as ocupações com as ocupações materiais dos homens, embora espíritos inferiores vão ter ocupações quase materiais. Porque, embora os superiores, os espíritos mais adiantados, tenham uma outra forma de lidar com o mundo espiritual onde vivem, nós que somos ainda muito materializados, quem leu o livro Nosso Lar vai entender, ainda estamos lá, comer frutas, tomar caldos, tocar o piano para ouvir a música, é o Bosque das Águas, ouvir os concertos, tudo ainda muito materializado, ok? E por quê? Porque ainda somos os espíritos imperfeitos habitando um mundo de provas e expiações, e tudo isso ainda é muito materializado. E tudo bem, por quê? Porque nós é como uma criança pequena que ainda está no pensamento concreto. Então, se formos falar algo para uma criança mais jovenzinha, nós temos que tentar ser didática ao nível que ela vai entender que nós estamos falando, senão ela pode ficar confusa com alguma informação mais abstrata que nós formos dar. Continuam os espíritos a responder. Sua própria atividade dos espíritos já é um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Muitas vezes nós estávamos até, se eu não me engano, foi ontem, comentando aqui, que a ideia de trabalho para muitas pessoas, aqui no plano físico, é uma ideia desagradável, é uma ideia que não queria isso para a minha vida, eu quero logo me aposentar, não é? E aqui eles dizem o quê? A própria atividade, o trabalho para os espíritos é uma alegria, é um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. E ser útil para um espírito é a coisa que mais o alegra, porque ele está ali alimentando o seu coração com o bem que ele está podendo estender dele mesmo. 563A.
Continuação, então. Isto é concebível com relação aos bons espíritos. Entretanto, acontecerá a mesma coisa com os espíritos inferiores? Ou seja, eles também se ocupam incessantemente, os inferiores? Resposta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza, que é inferior. Confiais ao trabalho braçal confiais ao trabalho braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Então, todos poderão realizar atividades, trabalhar no mundo espiritual, mas os bons espíritos vão designar tarefas que os espíritos melhor podem desempenhar. Todos podemos ajudar de alguma forma. Questão 564, pergunta Allan Kardec. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Resposta: sim. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente que os há, como há homens, ou seja, pessoas que estão encarnadas, que só vivem para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade. Não querem mais ociosidade, querem atividade e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a um ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade firme. Então, vejamos de novo aquela construção. Então, vamos construindo a nossa vontade, também vai se desenvolvendo de estarmos fazendo coisas úteis com o nosso tempo, coisas proveitosas, de desenvolvermos em nós o verbo servir, porque é o verbo responsável pela nossa ascensão. Mas é um servir sem constrangimentos. Também isto exige uma construção, não é? Porque pode entrar aí o orgulho, pode entrar aí o egoísmo, que causam uns certos entraves, podem causar uns certos entraves ao nosso progresso. Muito bem. Vamos a 565, pergunta Allan Kardec. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta. Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, faz lembrar, aqui teve duas situações que eu lembrei do mesmo livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Na 564, eu lembrei daquela mãe de Nosso Lar, que quando André Luiz vai conversar com Clarencio, eram sempre conversas de 2 a 2. Um escutava a demanda do outro. E uma senhora foi pedir ajuda, pedir para poder ir à crosta ajudar seus 2 filhos. E Clarencio disse, mas a senhora precisa ter mérito para isto. E para ter mérito, a senhora precisa trabalhar. Né? Precisa trabalhar. E a senhora, tudo que lhe é oferecido, a senhora diz que não. Ah, cuidar de criança não, cuidar de doente não, cuidar disso não. E aí a senhora não tem mérito para fazer o que a senhora quer. Ela ficou muito chateada.
porque os filhos estavam precisando de ajuda e ela não tinha mérito de ir visitar seus filhos. Vejamos, o trabalho nos delega mérito. E isto faz-nos falta. Como ao final de um mês de trabalho, nós fazemos jus a um salário. E com este salário, nós pagamos os nossos compromissos. Né? E é justo, por quê? Porque trabalhamos. Então, não é um benefício de favorecimento sem merecimento, não. Há um trabalho que justifica aquele salário ou aquela situação que vem por consequência. Mas aqui, falando da arte, me lembrei de uma outra situação, também de nosso lar. Quando André Luiz vê na parede de uma casa lá em Nosso Lar, na colônia espiritual Nosso Lar, vê um quadro que ele já tinha visto no Museu da Terra. E diz assim: olha, mas esse quadro aqui é cópia do que eu vi no museu lá na crosta, onde estava encarnado. E aí ele foi informado de que não, aquele lá do museu não era cópia daquele. Desculpa, aquele de Nosso Lar não era cópia do que estava exposto no museu. O que estava no museu é que era cópia do que estava em Nosso Lar. Por quê? Porque os artistas vão sendo inspirados pelos espíritos, não é? Também na criação das artes. Vamos lembrar aqui que Mozart, ele ouvia as suas obras inteiras. A única coisa que ele fazia era escrever o que ele ouvia. Olha que fantástico isso, não? Muito bem, vamos então para a questão. Vamos só repetir aqui a resposta 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? A pergunta é se os espíritos se interessam pelos nossos trabalhos de arte. E os espíritos respondem: examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos, porque a expressão artística também vai ser, nós sabemos, não é? Tem pessoas que chamam arte o que absolutamente não é. São coisas bem inferiores. Nós temos a arte, uma expressão sublime da alma humana. E isto mostra que existe ali uma elevação. E até mesmo uma elevação de estar em sintonia com espíritos voltados à arte. 566, pergunta Allan Kardec. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Ou seja, a pessoa desencarna e continua lá fixado nos mesmos interesses que ele tinha durante a vida? Resposta: tudo se confunde em um objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles, desde que lhe permitam auxiliar as almas e se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em outra existência, ou seja, um músico pode ter sido um arquiteto, não é? um pintor, em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. E isto é muito interessante, nós vimos isso também na escala espírita. Nós passamos, durante a nossa eternidade, durante a nossa imortalidade, por todos os núcleos e setores do conhecimento, todos, do universo, todas as artes, todos os conhecimentos, tudo nós vamos absorver, porque não é só a pureza moral, mas também a pureza
da inteligência. Então, ele está reforçando essa ideia aqui, olha. Me perdi. Assim, estava na outra página. Já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Porque para o espírito, tudo vai fazendo parte do conhecimento. Ah, mas ele gosta mais de uma parte do que de outra? No início, talvez tenha certas predileções, porque assim somos, não é? Mas depois, tudo vai havendo entendimento que tudo é importante. Tudo tem sua importância. E aí, é claro, o espírito vai se iluminando e vai se interessando cada vez mais, mesmo por tudo. Ah, mas não, a gente não consegue saber tudo. É por isso que a consciência vai, na medida em que ela vai evoluindo, ela vai se expandindo. Não há limites para o que podemos conhecer. Olha, Jesus não é o governador da Terra, conhece a cada um de nós minuciosamente. Bom, como já é o minuto 16, nós vamos voltar aqui nessa questão, porque a resposta ela é extensa. Melhor. Amanhã, então, estaremos de volta. Aqui a questão 566. Não perdemos nada revendo. É bom, é um reforço. Então, queridos amigos, até amanhã com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.